Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Enlace Matrimonial, do Gesualdo Costa. Escreverei a meu modo uma história criada por W. Godwin, que conta o seguinte acontecimento. Um pintor já muito famoso por conta das lindas telas que havia pintado até então, se achava insatisfeito por quanto não havia pintado a sua tela, aquela que, segundo ele, ficaria na história para que ele fosse lembrado na posterioridade por conta daquela tela, que seria a verdadeira expressão da sua arte. Ele desejava pintar a coisa mais bela do mundo. Saiu caminhando por uma estrada poeirenta em busca de inspiração. Encontrou um velho padre e resolveu lhe perguntar qual seria a coisa mais bela do mundo, segundo sua opinião. Ao que o padre respondeu: a coisa mais bela do mundo é a fé. Sem fé, nada tem sentido. O artista continuou sua caminhada, se perguntando como poderia pintar uma tela que retratasse a fé. Mais à frente encontrou uma jovem noiva, e fez-lhe a mesma pergunta, e ela respondeu: a coisa mais bela do mundo é o amor. Sem ele não existe beleza. Mais confuso ainda, o artista ficou: como retratar uma tela, a fé e o amor? Pensava ele. Já prestes a voltar, encontrou um soldado veterano de guerra e resolveu-lhe questionar a respeito do assunto, e o soldado respondeu triste e pensativo: a coisa mais bela do mundo é a paz, e a mais feia é a guerra. Onde há paz, existe igualmente a beleza. Fé, amor e paz. Como poderei pintá-los? Nenhuma ideia surgia, e, abanando tristemente a cabeça, resolveu voltar desanimado para sua casa. Mas, ao transpor o limiar de sua residência, ele encontrou a coisa mais bela do mundo. No olhar dos seus filhos viu a fé, no sorriso da esposa brilhava o amor, e ali, no seu lar, havia a paz, da qual se referia o velho soldado. O artista então conseguiu pintar a coisa mais bela do mundo, e ao terminar a tela o batizou de lar. Qualquer pessoa sabe a diferença entre casa e lar. A casa é o prédio onde se abriga a família, e o lar é o ambiente amoroso e aconchegante da relação saudável e amiga dos integrantes da família. E é no casamento entre o homem e a mulher que se amam e se respeitam onde tudo começa. Encontramos nas escrituras sagradas o pensamento divino no livro da Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E no versículo 24 se lê: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mesmo sabendo que a Bíblia Sagrada é um livro repleto de metáforas e simbologias, entendemos que nessa passagem não há ambiguidade, sendo a humanidade o ápice da criação divina e sendo o próprio Deus amor, como sugere João, o discípulo amado. Quando homem e mulher se unem pelos laços sagrados do amor, ocorre então o verdadeiro matrimônio, que nada tem o poder de separar, porque é divino. Já no livro de Provérbios 18:22, lemos: o que acha a esposa acha um bem e alcançou a benevolência do Senhor. Estamos a caminho do amor ágape, amor universal, e é na família onde esse amor começa. É a família o verdadeiro laboratório desse amor. O homem e a mulher, quando se amam, se completam nas diferenças. Quando o casal se ama, o casamento faz sentido porque eles vivem uma felicidade comum, pois um colabora na felicidade do outro. Ambos olham na mesma direção. São como plantas que se entrelaçam, e quanto mais se entrelaçam, mais o amor os une, e eles avançam para a plenitude do amor eterno. Sabemos que no seu início o homem era só instinto. Com a evolução atingiu-se a fase das sensações e posteriormente chegamos ao sentimento. O amor é o sentimento por excelência. Por isso a doutrina espírita esclarece-nos que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que se um dia o casamento for abolido no seio da sociedade, seria um retorno à vida dos animais irracionais. Questão 695 e 696 de O Livro dos Espíritos. É comum, em uma festa de bodas, os convidados desejarem que o casal dê certo para que os noivos sejam felizes, quando, na verdade, se dá ao contrário. É preciso que sejam felizes para que o casamento dê certo.
Nas bodas inicia-se um novo ciclo na vida do casal e o casamento vai se fortalecendo a cada dia. A comunhão espiritual acontece gradativamente de coração para coração, com a permuta incessante de ternura e afeto. Há quem diga que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Contudo, seria mais correto falar: ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher, sendo o homem razão e a mulher sentimento. Um completa o outro indubitavelmente. Este escriba iniciante pede licença agora para homenagear aquela que foi um divisor de águas em minha vida, aquela que faz com que minha vida tenha sentido, aquela que me libertou de uma vida de vícios e penúrias e me ajudou a chegar onde me encontro agora. Adelina, minha esposa querida, para a qual tenho uma imensa gratidão pelo bem que me faz e por me fazer compreender o que é amor. Eu não tenho a menor dúvida de que já nos conhecíamos de existências transatas e que esse amor veio se desenvolvendo desde os tempos imemoriais. O que seria de mim não fosse a força do teu amor que me ajuda a viver? Tenho medo até de pensar. Profunda gratidão a Deus pelo presente divino que representas para mim. Adelina, tu és verdadeiramente minha alma gêmea, porque é o mesmo amor que nos une. Eu sinto que sempre iremos nos encontrar na estrada infinita do Espírito rumo a Deus. Bonito, muito bonita a declaração dele para a esposa, muito, muito, muito tocante, né? E quantas pessoas têm essa bênção de poder amar e ser amado por igual, com respeito, com devoção, como ele colocou aqui. O matrimônio, não, a gente tem o hábito de falar assim, antigamente, né? Eu tenho esse hábito e escuto muitas pessoas falando assim, antigamente o casamento era de verdade, as pessoas queriam casar para realmente morrer junto. Podia brigar, mas estava ali junto. E hoje não. Mal começa um namoro, eu já falo assim, se der certo, a gente fica. Se não der certo, é uma tentativa. As pessoas não estão levando a sério o relacionamento, né? Essa questão do tentar. Quando eu estava em relacionamentos, eu sempre falava assim, não tem que tentar. Relacionamento não é tentativa. Ou é ou não é. Ou você gosta da pessoa e sente prazer de estar do lado dela e quer construir uma vida do lado dela, quer compartilhar os seus dias com ela, quer que ela seja sua melhor amiga, quer que ela esteja presente no momento bom, no momento ruim. Não é tentativa. Eu não posso fazer test drive com pessoas. Não é a mesma coisa de comprar um carro. Você vai lá, testa o carro, se ele tá bom, se ele é do jeito que você quer ou não. Não posso fazer isso com pessoas. Pessoas não podem ser tentativas. Então eu sempre bati na tecla que a palavra tentar, ela não fazia parte do meu vocabulário. Pelo menos nesse sentido. E aí eu levava essa palavra tentar para todos os outros sentidos. Que nem como professora, eu não posso tentar ensinar meu aluno. Eu tenho que ensinar, é minha função. Eu não posso tentar ser mãe, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que agir como mãe. Só que nada disso tem manual. Então, na verdade, tudo, os relacionamentos, todos eles, profissional, particular, pessoal, familiar. Hoje, a Patrícia, depois dos estudos e, consequentemente, sempre eu vou estar aprendendo alguma coisa, mas devido aos estudos que eu estou intensificando desde que me aposentei há 2 anos, eu tenho percebido que tudo é tentativa, inclusive os relacionamentos. Mas não pode ser uma tentativa, como que eu posso dizer, banal, sabe? Como eu acabei de falar. Eu vou numa agência de carro, eu faço uma tentativa banal com o carro. Eu vou lá, dou uma rodada nele, às vezes eu nem quero comprar, só quero experimentar o carro, ter o gostinho de entrar naquele carro. Então eu faço um teste ali, eu dou uma voltinha lá dentro, lá, vejo que cor que é, vejo o volante, o que tem dentro do carro e vou embora. É uma curiosidade. Então é banal. Eu não posso fazer isso com pessoas. Eu não posso fazer isso em relacionamentos. Seria desumano. E é o que está acontecendo com as pessoas. Estão banalizando sentimentos. Falam que amam para poder ganhar uma pessoa, para ter a confiança daquela pessoa, para depois trair a pessoa. Muitos querem uma mulher dentro de casa para lavar, passar, cozinhar, deixar a casa arrumada, tá tudo no jeito, ter aquele alicerce pro cara. Mas ele mesmo não está com pensamento nem tudo isso, ele está com pensamento lá fora. Ele vai trabalhar, ele não pensa 2 vezes em flertar alguém na rua.
em olhar com aquela admiração que fala assim, não, o bonito é para ser visto, não estou fazendo nada demais. Mas está fazendo sim, está faltando com respeito com a tua esposa. Eu estou fazendo hidroginástica agora com uma professora que está substituindo a minha professora, e ela é nova, eu não sei qual a idade dessa menina, mas ela é nova. E aí ela tá toda empolgada que ela tá noiva e no final do ano agora ela casa. E ela todo dia ela conta alguma coisa do namorado dela. E os dois são professor de educação física, os dois trabalham dentro de academia. Ela é muito bonita, é uma negra muito bonita, tanto de rosto, de fala, o jeito que ela conversa, ela cativa a gente, e o corpo, né? Ela é uma menina nota 10. E aí a gente já pré-julga que o namorado também seja. Então, todos esses dias que ela vem falando do namorado, ela fala com amor, com carinho, ela fala brincando, né? E aí sempre vem alguém e pergunta, você tem ciúme? Ele tem ciúme? Ela fala, não, a gente fez educação física junto, a gente já está acostumado com tudo isso, né? Então ela conversa falando do namorado como se ele fosse assim, aquele cara que nasceu, que desenvolveu, que acompanhou ela. Mesmo que seja um namoro de faculdade para cá, parece que eles já estavam juntos bem antes, pelo jeito que ela fala, a parceria que os dois são, eles não são dois, eles são um só. É um pelo outro. Ela trabalhando que nem doida para conseguir dinheiro para casar no final do ano e ele trabalhando que nem doido para o mesmo objetivo. Nenhum dos dois tem objetivos diferentes. Um tá querendo um carro e um tá querendo uma casa. Não, eles querem uma casa, eles querem mobiliar a casa, eles querem casar e partir para dentro dessa casa. Então eles não são mais dois, eles são um só. E hoje ela mostrou a foto dele. Aí quando nós vimos a foto, ele é um menino branco, ele é um menino lindo, o corpo todo escultural, ele é cheio de músculo, aquela coisa toda. E aí ela pegou e falou assim, a gente não tem essa ligação por corpo, a gente tem uma ligação muito mais forte. Apesar dos dois serem extremamente bonitos, não é isso que liga eles, são os objetivos. O desejo de realizar as coisas juntos. E quando ela fala dele, parece coleguinha, parece um amigo. Não é, o meu namorado é aquela coisa distante, não. Ele tá comigo fazendo isso. Eu liguei para ele, ele resolveu tal coisa. Ele ligou para mim, sabe, parceria. Então, hoje, infelizmente nos dias de hoje, é muito difícil você ver pessoas dessa forma. A maioria fala assim, onde que tá o seu marido, por exemplo? Aí a mulher fala, eu não sei, ele saiu aí, mas nem falou para onde ele foi. Aí, mas Patrícia, tem que dar satisfação? Ué, parceria. Não é satisfação, é parceria. Olha, eu vou até ali na padaria buscar um pão e já volto. Custa? Vai cair a língua se falar? Eu tô vendo algumas situações assim com pessoas próximas de mim que tá me deixando muito triste. Porque as pessoas estão banalizando o relacionamento, do tipo assim, se falar tá bom, se não falar tá bom também, se quiser tá bom, se não quiser tá bom também. E aí cai numa rotina, cai num descaso um com o outro, tá certo. Se o bicho pegar, se acontecer alguma coisa mais grave, vai estar ali um pelo outro. Mas no dia a dia virou uma rotina chata, desastrosa, que se entrar uma terceira pessoa no meio, pode causar. E eu rezo todos os dias que não entre uma terceira pessoa no meio dessas pessoas que eu conheço, que o casamento não tá indo bem. Porque sempre tem uma tentação, sempre vem uma prova do tipo assim, já que você não tá bem com a tua mulher, olha aqui, tem uma bonitona aqui pra você. Já que você não tá indo bem lá com o teu marido, tem esse daqui que se interessou por você. Esse daqui, ele vai te mandar flores, teu marido não manda. Esse aqui, ele vai te levar para conhecer lugares, o teu marido não leva. Então, vai aparecer situações para a separação ser, como que eu posso dizer? Acabar. O casamento simplesmente acabar. Vai acontecer. E a hora que isso acontece, as pessoas depois se arrependem, porque elas não terminaram um relacionamento por não se gostarem. Elas deixaram o relacionamento cair. Muitos casamentos começam lá atrás, no namoro, no noivado, numa euforia, né? Aquele friozinho na barriga, que quer ver o outro. E depois, quando tá junto, eu vou assistir futebol, depois a gente conversa. Eu vou ali, na casa de umas amigas, mais tarde eu volto. Pode, cada um ter o seu momento, tal, pode.
Mas não seria mais interessante eu vou assistir um futebol, estoura uma pipoca, vem assistir um futebol comigo. Olha, eu vou na casa de umas amigas ali, pô, legal. Tem os maridos das amigas, então enquanto você fica com as suas amigas, eu fico com os maridos ali, vamos fazer um almoço, confraternizar todo mundo junto. Não é melhor? Esse negócio da liberdade dentro do relacionamento, a esse ponto onde cada um faz o que quer, desvincula o amor. O que eu sempre observei, né, no tempo que eu estava sendo mais frequente no caminho da luz e o Gesualdo ele estudava lá tanto quanto eu, o que eu percebia dentro, né, quem olha assim, dentro do centro, mas fora da situação, é que os dois sempre foram muito, muito unidos, muito. O Gesualdo não era aquela pessoa que ele se envolvia com as demais pessoas, ele cumprimenta, ele é educado, mas sempre com a Adelina do lado. A mesma coisa eu percebo que tem outro casal também que eu admiro demais, que é a Emília e o José. São muito parceiros, muito. Tudo eles resolvem juntos, eles têm uma família linda. Então existem pessoas que ainda fazem isso, e não é por ser espírita, é porque são pessoas dispostas a conviverem juntas. O enlace matrimonial, um namoro, um relacionamento, é assim, é um pelo outro. Se alguém de fora vier dar pitaco, não pode ser mais importante o que o outro de fora fala. O mais importante é o casal. Esses dias a gente estava conversando aqui em casa a respeito de um episódio. Uma moça pegou um rapaz conversando com uma outra moça. O casal, né? A menina chegou no serviço do namorado e viu o namorado conversando com uma outra moça. Nessa conversa, a menina se zangou. Provavelmente ela não tenha visto só uma conversa, ela deve ter visto algo que bateu nela em forma de ciúme. E ela foi ter com o namorado. Tá errado. Eu não quero você fazendo esse tipo de coisa. O namorado achou que aquilo era uma cena, um piti da namorada. Achou que era muito para pouca coisa. E ao invés dele se desculpar, ao invés dele resolver a situação da melhor maneira para manter a harmonia entre o casal, ele virou para mim e falou: desse jeito não dá. Eu não quero você me controlando, eu não quero você se metendo nas minhas escolhas. E falou para mim: vamos dar um tempo. A sensação, eu me coloquei no lugar da menina, a sensação que essa menina deve ter sentido do tipo assim, a outra é só amiga ou não? Para ele ter dado tanto mais valor na outra do que na companheira dele ali, na namorada dele. E além de tudo, colocar a pessoa para dar um tempo, namoro, relacionamento, não existe tempo. Mas é bom dar uma afastada, relaxar, pensar direito. Não. Quando você está dando um tempo, significa que você já não dá importância para aquela pessoa. Porque se você dá importância, você não quer tempo. Você quer resolver para ficar bem com a pessoa. Isso é maduro. Agora, essa coisa de dar um tempo é infantilidade. E isso atrapalha, porque na questão do tempo, o outro pode aproveitar o tempo para fazer o que ele quiser. Aí já é tarde. Aí quando você vai lá buscar, já foi. Alguém já levou no teu lugar. E mesmo que não tenha levado, aquela pessoa cansa. Porque ela fala assim: não, você tá me deixando aqui esperando, você não gosta de mim, então. Então, o relacionamento não pode existir essas coisas. Relacionamento é respeito. Para um relacionamento dar certo, e quem sou eu para falar para dar certo, porque os meus deram tudo errado, principalmente no final, mas porque eu vejo pelo relacionamento dos outros e pelo que eu já vivi, a base sólida de um relacionamento é a palavrinha respeito. E o respeito não é impor, e não é aceitar a imposição, é você se colocar no lugar do outro. É o que Jesus ensinou. Os relacionamentos homem e mulher, eles são feitos justamente para a gente exercitar o que Jesus disse: empatia. Se coloca no lugar do outro. Você gostaria que o outro fizesse isso com você? Então não faça. Você gostaria que o que ele está fazendo com você é legal?
Se fosse com você, ia ser legal? Então faça. Os ensinamentos de Cristo estão em todos os lugares. Não é à toa que as pessoas se relacionam, não é só para crescer e multiplicar, formar família e ter filho. Não. Você pode até não ter filho, mas os relacionamentos, eles têm um porquê. Alguns são para pagar a dívida do passado, de outra encarnação. Teve um casal que eles foram fazer aquele regressão, né? Foram fazer regressão. Por curiosidade. Viviam muito bem um com o outro, mas foram fazer por curiosidade uma regressão. E lá na regressão constou que na encarnação passada eles eram 2 irmãos. E na Idade Média lá, os 2 estavam brigando pelo trono do pai deles, o rei. E um matou o outro por conta do trono. Aí o casal, na curiosidade de ver isso, quem disse que conseguiu dormir junto depois? Quem disse que tinha mais confiança um com o outro? E vai que o cara quer me matar de novo. Então o casal às vezes está bem, mas procura sarna para se coçar, através de uma curiosidade, através de uma aventura, e desestabiliza. Isso tanto da própria encarnação, como buscando coisas lá no passado. Se está lá no passado, deixa lá. Não traz para o teu presente. Terminou um relacionamento, não traga aquele outro relacionamento para o teu relacionamento atual. Eu tive um azar muito grande. 3 relacionamentos que eu tive depois do que eu fiquei viúva, eu tive 4 relacionamentos, mas 3 deles, as ex-mulheres entraram no meu relacionamento. Ah, mas não dá para deixar de fora, porque ela é mãe do meu filho. Pô, ser mãe do filho é uma coisa, agora a mulher fica mandando dentro do relacionamento, mandando recadinho o tempo todo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá tão bom o relacionamento com ela, vai lá e fica com ela, cara. Se ela que manda em você, então fica com ela para ela mandar em você lá. E não aqui, mandava em você e em mim junto. Já chegou o ponto de eu estar passeando com um deles e a mulher mandar mensagem e falar assim, ó, vai pegar a tua filha em tal lugar e coloca em tal lugar. E a gente, aonde estava passeando, tinha que parar de passear para vir fazer o almoço da bonita. Então, alguns relacionamentos não dão certo porque o passado não fica lá atrás. Ele entra no relacionamento novo. Alguns relacionamentos não dão certo por falta de dinheiro. Porque uma das pessoas mentiu. Oh, você tá bem financeiramente? Tô. Aí você entra num relacionamento quando vê a pessoa tá quebrada. Aí quando vê, você tem que bancar aquela pessoa. Se você quiser sair, se você quiser passear. Ou então você não banca, mas você tá vivendo uma mentira. Porque o cara não tá bem coisa nenhuma. É só dor de cabeça, é só problema. As pessoas mentem para entrar em relacionamento, as pessoas mentem para continuar em relacionamento. Então, casamentos, uniões, relacionamentos, tipo o Gesualdo e a Adelina, são raros. São raros. E não é que é tudo flor. Não existe isso. Todos os relacionamentos bons, eles são bons o tempo todo. Não. Vai ter os momentos também de desacordo, de conflito, de bico. Vai ter. Mas as pessoas estão extrapolando e até aí é suportável dentro de um relacionamento. Mas as pessoas estão passando do limite. Existe traição, existe omissão, existe mentira, existe você querer driblar o outro o tempo todo. Porque ainda existem aquelas 2 chagas que Jesus disse: orgulho e egoísmo. Enquanto as pessoas não usarem de empatia dentro do relacionamento, enquanto as pessoas não usarem de humildade dentro do relacionamento, tá fadado ao fracasso. Aí vira esses testes. Eu tô tentando. Se der certo, eu fico. Se não der certo, a gente termina logo. Eu não tô aqui para ficar aguentando desaforo. Nossa, minha avó, ela foi uma guerreira. Meu avô bebia. Qual é a mulher que aguenta conviver com um cara que bebe? Ele não ia para boteco beber, mas ele bebia. Ele trazia a pinga para dentro de casa e bebia. E quando ela mandava ele dormir, para ele parar de encher o saco, porque meu avô ainda, além de tudo, era aquele bêbado chato. Ela apanhava. E minha mãe não. A minha avó suportou. Porque ela tinha uma família, naquela época tinha aquela coisa, né? Não vou me separar porque eu tenho filho para criar, eu tenho meus netos, eu tenho minha família.
Então, era por uma questão financeira, porque minha avó não trabalhava, quem trabalhava era só meu avô. Hoje, com a mulher saindo para trabalhar, acabou essa história. Então, banalizou ainda mais, porque a mulher é independente, ela não precisa do homem para nada, ela vai ficar aguentando desaforo, vai aguentar um homem bêbado, um homem que bate nela? Não. E ainda tem lei que protege, ela ainda coloca o cara na cadeia. Então as pessoas estão muito imediatistas. Ou é do jeito que tem que ser, do jeito que ela quer, ou então ela parte para a justiça, ou então ela parte para uma separação. E os relacionamentos estão ladeira abaixo. Ah, Patrícia, então tem que aguentar a bebida? Então tem que aguentar apanhar quieto? Não, estava errado também. O certo é o meio termo. É o diálogo, é a conversa, é os dois construindo juntos. Tem igreja que eu acho mal barato. Eles fazem aqueles encontros de casais. Quando vê que o casal não está se dando muito bem, eles fazem aquelas terapias de casais, ajudando a fortalecer o elo, o vínculo entre os casais. Vá buscar ajuda. Se acha que vale a pena estar com aquela pessoa, vá buscar ajuda. Fortaleça o seu relacionamento. Tem um casal que eu não sei ainda se existe ou não, eu não acompanho mais televisão, já tem muitos anos. Mas tinha um casal lá pela emissora de uma televisão que eles faziam, né, as receitinhas do casamento deles, estava dando tão certo que eles começaram a fazer receitinha, fizeram livro, falando de como conviver bem, de como perdoar, de como você agir dentro do casamento agradando o próximo, porque o casamento, a união, é agradar, não é só ser agradado. É você, às vezes, fazer alguma coisa que você não gosta para agradar o outro. No início do meu casamento, a gente não tinha nem roupa para andar na rua, que dirá uma roupa mais íntima, aquela coisa toda que um casal tem que ter. Aí um senhor com quem eu conversava na época, pedindo fortalecimento para o meu casamento continuar, né? Porque entre altos e baixos financeiros, o casamento quase foi pro ralo várias vezes, porque a gente discutia. Faltando dinheiro, o casal briga muito. E não deveria ser assim, mas briga, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, até se ajustar, ainda mais imatura, a gente tinha 30 anos, menos de 30 anos na época, então era bem complicado. Aí esse senhor uma vez virou para mim e falou assim: Patrícia, para você poder estabilizar o seu casamento, você tem que ser mulher, você não pode ser só aquela que está cobrando dele, só aquela que está administrando uma casa, ou financeiro, né? Porque meu marido era bem molecão. E eu era cabeça e ele era coração, era o contrário aqui em casa. E aí esse senhor falou assim: você tem que ser mais feminina, você tem que ganhar ele pelos seus dotes de mulher, né? Então, você tem uma camisola, você tem alguma coisa assim para agradar o teu marido? Eu falei: mas como? Se eu não tenho nem roupa para andar na rua? Não tinha mesmo, porque eu saí de casa com a roupa do corpo. Falei: como é que eu vou ter uma camisolinha, não sei o quê? Nada disso eu tenho, não. Aí ele falou assim: mas era o ideal. Não é que a cama salva o casamento, mas o que faz a união de um casal, principalmente dentro de um relacionamento, é a questão física, é a questão do tato, é a questão do carinho. Isso daí tá caindo no teu casamento. Pelas coisas que eu falava para ele, né? Aí ele pegou e falou assim: tem que aumentar isso aí. Vocês, quando se conheceram, eram dois grupos. Quando vocês tinham que se despedir um do outro, era uma choradeira, porque ele vinha para São Paulo, ele era de Caraguá, e ele vinha para São Paulo e a gente se encontrava às vezes na Sé. E lá na Sé ele tinha que ir embora para Caraguá e eu tinha que ir embora para casa. E muitas vezes aquela Sé cansou de ver choro, de despedida, porque a gente não queria ficar longe um do outro. E junto, a gente não estava querendo ficar junto. A gente brigava, dava atrito. E o que é que fazia a gente, na época de namoro, não querer se separar? O carinho, o toque, o beijo, o eu te amo, a palavra, as palavras eu te amo, faz muita diferença. Tem gente que fala assim: eu não vou falar nada não. Se eu tô junto, ela já sabe que é porque eu gosto dela. O eu te amo, ouvir o eu te amo, falar o eu te amo. Que nem eu falei ontem aqui na hora que a gente estava lendo o texto sobre o feliz ano todo, né? Que as pessoas não aproveitam os seus momentos. A gente teve um momento lá atrás de acróstico, de mandar cartinha, de mandar poesia para conquistar as pessoas. Aí depois que conquista, você não precisa mais mandar cartinha porque você está ali todo dia. Eu falava, eu não tinha celular na época do meu casamento, né? Uma época tão dura que não tinha isso aí, não. E tava saindo aquele Nokia tijolinho que era caro pra caramba.
Mas o meu marido, quando saía de manhã, ele deixava para mim no pedaço de papel. Às vezes eu ficava na cama dormindo, ele saía 4:30 da manhã, né, e eu acordava às 6. E ele deixava um pedaço de papel para mim em cima da mesa. Bom dia, pá. Ele me chama de pá. Bom dia, pá. Que o seu dia seja muito bom. Eu te amo. Ficava aquelas cartinhas em cima da mesa. Quando eu saía e ele ficava em dia de folga, eu fazia a mesma coisa, eu deixava uma cartinha para ele. Então, hoje a gente tem o celular, tá até mais fácil, né? Porque você não precisa nem parar para fazer aquilo ali. Onde você estiver, você está no banheiro lá fazendo o número 1 e você pode mandar uma mensagem para a pessoa. Você pode copiar uma figurinha e mandar. É presença, é sinal que você está atento àquela pessoa, é sinal que você sente saudade, é sinal que você sentiu o desejo de falar com ela, você estava pensando nela. É um gesto de carinho. E os relacionamentos, eles estão deixando isso. Só lembra do dia do aniversário, às vezes o aniversário do casamento, às vezes um Natal, uma comemoração. E às vezes nem isso. E aí depois reclamam que não está dando certo. As pessoas vão enfraquecer nos seus relacionamentos. Quando os meus relacionamentos começavam a decair, eu já percebia que era fim de carreira. Eu falava, eu lutava para continuar junto. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade para encerrar ciclo. Então eu lutava para falar, não, até o final eu vou sofrer, eu sei, eu já tô vendo que eu tô sofrendo, eu vou sofrer mais, eu tinha noção. Mas eu falava, eu vou me arrepender de ter feito e não de não ter tentado. Eu vou até o final, até onde eu aguentar. O último eu perdi 13 quilos, pra vocês terem uma ideia. Tentei o mais que eu podia. Em 8 meses de relacionamento eu me separei 5 vezes. Separava num dia, 2, 3 dias depois o cara voltava. Um desequilíbrio danado. Patrícia, na primeira, na segunda já era para ter parado. Era, mas eu fui até onde eu aguentei. Não, se o problema sou eu, até lá eu vou entender. Se o problema foi ele, pelo menos eu não tenho que me arrepender. Eu tentei, eu fui até o final. Chegar ao ponto do meu médico falar para mim assim, você tá morrendo. Já tem a sua comorbidade e ainda tá passando por tudo isso aí, você não vai aguentar. E a pessoa sempre naquela. Ai, desculpa, eu não queria ter feito isso, eu gosto de você. Então tá, volta. Eu cometi esse erro, mas você tá vendo erro onde não tem erro. Aí me taxava como doida. Então, alguns relacionamentos, eles destroem a gente se a gente deixar. Ontem eu falei isso para um amigo meu, eu falei, o problema no começo eu achava que era a pessoa. Por falta de entendimento, você culpa o outro. O outro me fez mal, o outro falou tal coisa. Mas quando você compreende que o problema não é o outro, é você que abriu as portas, você encerra isso. Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que ter compromisso no nosso relacionamento, tem que ter sinceridade no nosso relacionamento. E fazer por onde viver bem um com o outro, como o Gesualdo e a Adelina procuram, esse equilíbrio há tantos anos. Eu conheço eles há muitos anos. E me emocionei, lógico, com as palavras dele aqui. Porque é raro, hoje em dia, um casal ter esse amor, esse carinho, essa dedicação um com o outro. Eu creio que estão me chamando lá fora. Eu preciso só terminar esse texto aqui. Alma gêmea. Eu só quero lhe dizer que a razão da minha vida ser completa e colorida é unicamente você. Eu só quero que lhe falar, você é o meu grande amor, você é a minha vida e esplendor. Eu só vivo para lhe amar. És o presente que Deus colocou nos braços meus para me ajudar a viver. Nosso amor é luz, verdade. Você é minha outra metade. Eu vou sempre amar você. É a poesia que ele fez aqui para Adelina. Lindinho, né? Guardem aqui que a porta tá me chamando. Fiquem com Deus, gente. E que a gente tenha esses amores assim. Essas pessoas que dão pra gente esse ânimo de que pode existir de verdade relacionamentos bons. Vamos lutar pra gente encontrar pessoas certas e compartilhar os nossos dias com elas. Vale muito a pena.